Ok, nono ano, bora prosseguir aqui para o nosso segundo vídeo, observando o assunto dessa primeira prova mensal que vocês vão enfrentar. A gente viu há pouco o Teorema de Pitágoras, falou sobre tudo que era necessário falar sobre o Teorema de Pitágoras. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de números racionais, né? Números racionais, números naturais, números inteiros. Vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa começar bem com raízes, né? Potência e raízes, ok? Então, aqui estão as minhas redes sociais, quiser dar um oi lá. E nós vamos agora diretamente para o nosso posicionamento natural, que permite que a gente escreva com vocês aqui. Olha só, vocês aprenderam ao longo do sexto, sétimo e oitavo sobre os conjuntos dos números. A matemática ela trabalha com números e os números eles estão organizados em conjuntos, em grupos. Eu vou falar sobre alguns desses grupos para a gente chegar nos números racionais, tá certo? Então veja só. Tudo começa com o chamado grupo dos números naturais. O que são números naturais? São representados pela letra N com aquele traço duplo lá, né? Então, o que são os números naturais? Números naturais são aqueles números que a gente usa para contar, quando eu quero contar alguma coisa. Então, quem são os números naturais? Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, eternamente até o infinito positivo. Então, esses são os números naturais. O número 3 é natural? É. O número 576 é natural? É. O número 26 é natural? É. Todo número que ele não tem vírgula, que ele é um número redondo, perfeitamente usado para contar coisas. Por exemplo, ó, eu tenho 4 lápis na minha mão. Tá aqui, 4, certo? 4 lápis na minha mão, pronto. O número 4 é um número natural. O natural serve para contar coisas. Aí depois a gente aprendeu o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, quem estão? Representados pela letra Z. Os números inteiros são todos os números que não são quebrados. Eles não são decimais, eles não têm vírgula, certo? Eles começam no infinito negativo, aí vem lá, né? Menos 5, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim também eternamente para o infinito positivo. Então, todos os números inteiros negativos e todos os números naturais fazem parte do que a gente chama de números inteiros. E depois a gente aprendeu o que são números racionais. Números racionais, representados pela letra Q, são todos os números, preste bem atenção a isso, todos os números que podem ser representados na forma de fração. Todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Quer dizer, se eu posso escrever esse número na forma de fração, então ele é racional. Olha só, uma fração é uma representação de uma divisão. Então você tem um número A sobre um número B. Quais são as regras para a gente entender o que é uma fração? Bom, o número A, ele tem que ser um número inteiro. Inteiro, ou seja, tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. E o número B tem que ser um número inteiro diferente de zero. Pronto, é isso. Tá? Então, o A tem que pertencer aos números inteiros e o B tem que pertencer aos números inteiros, exceto o zero. Ele não aceita o zero. Pronto. Então, por exemplo, ó, se eu chegar aqui e fizer 347 sobre 103... Isso é um número racional? É um número racional. 10 sobre 5. Isso é um número racional? É um número racional. Tá? Então, na verdade, aí você faz assim, peraí, João, mas esse número aqui, 10 sobre 5, ele é igual a 2. Então, ele é um número natural. Sim, ele é um número natural. Porque os números naturais estão dentro dos números inteiros, que estão dentro dos números racionais. Então, qualquer número natural, ele também é inteiro e ele também é racional, sempre.
Qualquer número natural, ele também é inteiro e ele também é racional. Nem todo número racional é inteiro, nem todo número inteiro é natural. Mas esse número 10 dividido por 5 dá 2, ele é natural. Então esse cara aqui, ele é natural, por isso ele é inteiro, por isso ele é racional. O número 0,5, ele não é natural, ele não é inteiro, mas ele é racional. Certo? Então, existem números que são racionais, mas não são inteiros. Existem números inteiros que não são naturais. Tá? A gente já sabe disso. E aqui, ó o que está sendo dito aqui nesses exemplos. Todos os exemplos aqui são números racionais. Por quê? Porque todos eles estão sendo escritos na forma de uma fração. Ó, esse cara está sendo escrito na forma de uma fração. Esse cara está sendo escrito na forma de uma fração. Esse cara está sendo escrito na forma de uma fração. Então, se algum número pode ser escrito na forma de uma fração, então ele é um número racional. Aí aqui, ó, aqui 0 dividido por 10. 0 dividido por 0, 0 dividido por 10 é 0. Ele é natural. Pronto, então este número aqui, o número 0, ele é natural. Portanto, ele é inteiro. Portanto, ele é racional. Esse número aqui, menos 12 dividido por 3. Menos 12 dividido por 3 é menos 4. Menos 4, ele não é natural, porque o natural não aceita números negativos. Então, esse menos 4 aqui, menos 4, ele é inteiro. Portanto, ele é racional. Ele não é natural. Não é natural porque os naturais não aceitam números negativos. Esse cara aqui, 7 dividido por 2. 7 sobre 2 dá 3,5. 3,5 não é um número inteiro. Ele só é racional. Então, esse cara aqui, deixa eu tirar essa seta aqui, que é o portanto. Esse cara aqui, ele é racional. Ele não é inteiro. Não é inteiro. Portanto, se ele não é inteiro, ele também não é natural. Tá? Ok, a mesma coisa acontece com esse 0,05. Esse 0,05 ele não é inteiro. Ele é racional, não é inteiro, portanto não é natural. Esse cara também, 0,6666 eternamente. Eternamente porque tem esses 3 pontinhos aqui, né? Mesma coisa, ele é racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Todos esses aqui são racionais. Mas eles não são nem inteiros nem naturais. E aqui o 11 dividido por 6, do mesmo jeito. Ele é racional, não é inteiro, portanto não é natural. Certo? E você lembra a diferença entre decimal exato, dízima periódica simples e dízima periódica composta? Vamos explicar o que é cada um deles agora. Certo? Vamos explicar. Eu só estou dizendo a vocês quem é quem. Esse desenho, ele fica aqui embaixo. Ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo uma coisa para vocês. Aqui está o desenho na próxima página. Eu vou voltar para a página de cima, tá certo? Eu vou voltar para a página de cima. Eu só vou aproveitar para escrever aqui quem é quem. Veja, todos os números naturais. Se eu pegar um número natural aqui, pronto, esse pontinho azul é um número natural. Se ele é natural, ele também é inteiro, veja só. Ele também é inteiro. Por quê? Porque os números naturais, todos os números naturais, estão contidos, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Pronto. O conjunto dos números naturais está todo ele dentro dos números inteiros. Então, se alguém é natural, obviamente também é inteiro. E você percebe que os números inteiros, que são esse grupo verde, está dentro dos números racionais. Então, o conjunto dos números inteiros, ele está contido, está todo ele dentro dos números racionais. Então, se alguém é natural, vamos pegar esse cara aqui, eu vou chamar ele de A. Se o número A é natural, ele também é inteiro. Se ele também é inteiro, ele também é racional. Então, posso dizer que esse cara aqui é racional? Pode. É como se eu dissesse o seguinte, é como se eu explicasse o seguinte. Preste atenção. O conjunto dos números naturais indica a cidade onde a pessoa nasceu. Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é o conjunto das pessoas que nasceram em Caruaru.
O conjunto dos números inteiros indica o estado onde a pessoa nasceu. Então, o conjunto dos números inteiros indica quem nasceu em Pernambuco. E o conjunto dos números racionais indica o país em que a pessoa nasceu. Então, as pessoas que são racionais nasceram no Brasil. Quem é que não está no conjunto do Brasil? Os estrangeiros. Então, veja só, estrangeiro não nasceu no Brasil. Estrangeiro significa não Brasil. Pronto. Esses são os conjuntos numéricos. A pergunta, um cara que nasceu em Caruaru, nasceu em Pernambuco? Sim. Nasceu no Brasil? Sim. Porque todo mundo que nasceu em Caruaru nasceu em Pernambuco. Porque Caruaru é dentro de Pernambuco. Todo mundo que nasceu em Pernambuco nasceu no Brasil. Porque Pernambuco é dentro do Brasil. É isso que significa esses conjuntos. Um conjunto dentro do outro. Quem está fora, separado, diferentão, não se misture com essa gentalha, são os números chamados irracionais. Esse conjunto aqui é o chamado conjunto dos números irracionais. São as pessoas que não nasceram no Brasil. Então, elas são não racionais, certo? Beleza, então veja só, o número 6. O número 6, ele é natural, portanto, ele é inteiro. Portanto, ele é racional. Ou seja, o número 6, ele é natural, inteiro e racional. Se ele é natural, ele já é todo o resto. Se ele nasceu em Caruaru, já nasceu no todo o resto ali que a gente está analisando. Esse número aqui, menos 8. O número menos 8, ele não nasceu em Caruaru, ele nasceu em Recife. Ele faz parte de outro conjunto, de outro grupo, certo? Esse outro grupo é o pessoal que não nasceu em Caruaru. O pessoal que não nasceu em Caruaru são os números negativos. Os números negativos inteiros, eles pertencem ao conjunto dos inteiros, mas não pertencem ao conjunto dos números naturais. Natural, lembre-se, o conjunto dos números naturais, como a gente falou agora há pouco, ele começa no zero e vai até o infinito positivo, né? Até o infinito. Mas não tem números negativos. Então, todos os números inteiros positivos são naturais. E o zero também é natural. Aqueles que são inteiros sem ser naturais estão nessa parte verde. Isso aqui é o pessoal que não nasceu em Caruaru. O pessoal que não nasceu em Caruaru seriam os inteiros não naturais. Menos 8, menos 10, menos 520, menos 2.340. É tudo inteiro, mas não é natural. E se é inteiro, é racional. Tá certo? Os números racionais que não são inteiros são aqueles que não nasceram em Pernambuco. Então, a galera aqui é o não Pernambuco. Não deixou de ser brasileiro, mas não Pernambuco. Pessoal, não Pernambuco são os números quebrados, né? 3,2, menos 4,5, menos 8,333 eternamente. Então pronto, esses números, eles não são inteiros, eles são quebrados, eles têm uma vírgula e um pedacinho. Esses números que têm uma vírgula e um pedacinho, eles são chamados de números não inteiros, ou números decimais. Se eles não são inteiros, eles não pertencem aos números inteiros, mas pertencem aos racionais, porque podem ser representados na forma de fração. Então, para ser natural, tem que estar nesse conjunto aqui. Para ser inteiro, tem que estar nesse conjunto, mais os negativos inteiros, né? Então, tem que estar presente nos inteiros. Menos 3, infinito, né? Para cá, infinito, pontinho, 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 menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e aí infinito para frente também. E os racionais são os números que eu posso escrever na forma de fração. Posso escrever na forma de fração. Vamos ver quem são eles? Todos esses números eu posso escrever na forma de fração. Vê se não pode. O 6 eu posso escrever como 6 sobre 1. Então ele é racional.
O menos 8 eu posso escrever como menos 8 sobre 1. Então ele é racional. Se eu posso escrever ele na forma de fração, ele é racional. 3,2. 3,2 é 32 sobre 10. Posso escrever na forma de fração. Menos 4,5. Menos 4,5 é menos 45 sobre 10. Posso escrever na forma de fração. Menos 8,3333. Eita, menos 8,333. Eu vou ter que fazer o cálculo para dizer quanto é isso aqui na forma de fração. Certo? Poxa, fazer o cálculo agora de cabeça. Deixa eu ver. Acho que é 25 sobre 3, é isso mesmo. Menos 25 sobre 3. Pronto. Veja. Todos esses números, eles podem ser escritos na forma de fração. Então, eles são todos racionais. Os naturais são racionais, os inteiros são racionais, os racionais não inteiros são racionais. Os números irracionais, que vocês aprenderam agora também, ou reaprenderam agora, são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Eles não conseguem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, raiz de 2. O número raiz de 2, ele não consegue ser escrito na forma de fração. Não existe uma fração que você possa escrever para representar esse número exatamente. Porque o número raiz de 2, ele é 1,414 eternamente e não tem repetição. A gente não sabe quantas casas, tem infinitas casas decimais o raiz de 2. O raiz de 2 tem infinitas casas decimais. E essas infinitas casas decimais nunca se repetem, nunca se repetirão. Então, por enquanto, a gente acha que o raiz de 2 é irracional. Certo? Irracional, o que é o irracional? É aquele que não é racional. Não é racional. É aquele que não pode ser representado na forma de fração. João, eu não gosto dessa palavra, racional e irracional. Dá a parecer que um consegue raciocinar e o outro não consegue. Um é inteligente e o outro é burro. Não é isso não, minha gente. A palavra racional, ela vem da palavra razão. E razão na matemática significa fração. Então, um número que é racional, ele pode ser escrito na forma de razão, ou seja, na forma de fração. Um número que não é racional não tem razão, não pode ser escrito na forma de fração, só isso. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7... Todos os números que basicamente têm raízes, todos os números que têm raízes, mas não têm raízes exatas, certo? Porque cuidado com isso, tá? Raiz de 4, raiz do número 4 é um número natural. Por quê? Porque a raiz do número 4 é igual a 2. É um número natural. A raiz do 9 também é um número natural, é 3. A raiz do 16 também é um número natural, é 4. Então, se a raiz de um determinado número ela é exata, ela é ali, se não tem sinal, ela é natural. Agora, se a raiz de um determinado número não for exata, ela não for inteira, é porque ela é irracional. Certo? Apresentamos aqui as explicações. E nós temos, veja, nós temos aqui brasileiros e estrangeiros. Se você juntar todos os brasileiros com todos os estrangeiros, você tem a população mundial. Isso aqui é o mundo. O mundo. Nós chamamos conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele reúne todos os números que existem. Todos os infinitos números que existem. Certo? Existem infinitos números. Os números reais, eles envolvem números infinitos. Certo? Todos os números que você pode usar, todos, são chamados números reais. Tá certo? Se você estiver trabalhando só com zero ou os positivos inteiros, você está trabalhando só com os naturais. Se você está trabalhando apenas com números que não são quebrados, não importa se eles são positivos ou negativos, você está trabalhando com números inteiros. Se você só está trabalhando com números que podem ser representados na forma de fração,
você está trabalhando com os números racionais. Se você está trabalhando somente com números que não podem ser representados na forma de fração, você está trabalhando com os irracionais. Se você está trabalhando com todos os números que existem, se você pode obter qualquer resultado de qualquer número que existe, você está trabalhando no conjunto dos números reais. Simplesmente isso. Certo? Ok. Bora voltar lá para cima, porque tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui em cima. Deixa eu ver se eu lembro. Né? É a diferença entre os números racionais, certo? Quando um número racional ele é zero ou positivo e não tem vírgula, ele também é natural. Então, tudo que eu vou escrever aqui é racional. Então tá aqui, ó, tá aqui. Tudo que eu vou escrever aqui é número racional. Por quê? Porque pode ser representado em fração. 0 pode ser representado em fração 1, pode ser representado em fração 2, 13, 27, 486. Todos eles podem ser representados na forma de fração. Porque se eles são naturais, eles são inteiros. E se eles são inteiros, eles são racionais. E se eles são racionais, eles podem ser representados na forma de fração. Então, todos esses caras que eu escrevi aqui, eles são naturais. Outros tipos de números. Ok, menos 3, menos 9, menos 185, menos 534. Todos eles são racionais também. Mas, como eles são números que não têm vírgula, nós chamamos esses caras de números inteiros. Então, esse conjunto todinho aqui, que eu envolvi agora, são os números inteiros. Quaisquer outros números. Aí vem os que não são inteiros. Os que não são inteiros, 3,5, 2,887, 120,333, 18,666 eternamente, 27,4 eternamente. Isso é outra forma de escrever. Esses são os números racionais que não são inteiros. É desse grupo aqui que eu preciso falar para vocês. É desse grupo que eu preciso falar. A gente vai ter que determinar ou entender o que é um decimal exato, o que é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, se ela é simples ou se ela é composta, tá certo? Então, vamos definir agora quem é cada coisa. Você já sabe definir um número natural. Ele sendo sem vírgula e positivo. Do zero em diante. Ele sendo sem vírgula e acima do zero. Você sabe definir o que é um inteiro. É um número sem vírgula. Pode ser positivo, pode ser negativo, é um número sem vírgula. E agora nós vamos definir os outros números, tá certo? Então, esses caras aqui, eles têm vírgula, ó, 3,5, 0,005, eles têm alguma coisa depois da vírgula. Eles têm casas decimais, eles têm uma parte decimal. Então aqui está. 6,45. 6,45. O que vem antes da vírgula é chamado de parte inteira. O que vem antes da vírgula é chamado de parte inteira. Tá com o seu caderno aí de lado? Tá anotando isso? Certo? O que vem antes da vírgula é chamado parte inteira do número. O que vem depois da vírgula é chamado parte decimal do número. A parte decimal. Ou também pode ser escrito como casas decimais. Parte decimal ou casas decimais. É assim que a gente fala. Então veja, se um número ele é inteiro, ele não tem parte decimal. Veja, 3. 3 é um número inteiro. Ele não tem parte decimal. Ele só tem a parte inteira. Ah, mas a gente pode dizer que ele tem vírgula 0. Pode. 3 e 3,0 são a mesma coisa. Esse número continua sendo inteiro. Viu? Viu? Olha, se a parte decimal é composta só por 0, então esse número é inteiro. Né? Ó, 3,0000000. É 3. Isso aqui é 3, é um número inteiro. Então, se a parte decimal é toda composta por zeros, não tem nenhum outro algarismo, nenhum outro tipo de número dentro da parte decimal, esse número é inteiro.
Então isso aqui é inteiro, isso aqui é inteiro. E como não tem sinal, ou seja, como é positivo, isso aqui também é natural. Tá? Ok? Então, os números que não são inteiros, eles têm alguma coisa depois da vírgula. Alguma coisa depois da vírgula eles têm. Que não seja zero, certo? Que não seja só zero. Bora lá. O que é um decimal exato? Chamamos de decimal exato. Chamamos de decimal exato qualquer número que tenha uma quantidade limitada de casas decimais. Por exemplo, 3,7. 3,7 só tem uma casa decimal. 18,341. 18,341 tem 3 casas decimais. Tá aqui, 1, 2, 3. É uma quantidade limitada. Limitada. Certo? Então, decimal exato é um número que tem uma quantidade limitada de casas decimais. Aqui, 3,5 só tem uma casa decimal. 0,005 tem 3 casas decimais. Ok? Bora lá. O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, diferentemente do decimal exato. Eu já expliquei aqui, decimal exato tem uma quantidade limitada de casas decimais. Quantidade limitada de casas decimais. Uma dízima periódica tem duas características. O que nós chamamos de dízima periódica tem duas características. A primeira característica tem uma quantidade ilimitada. Quantidade ilimitada, ou seja, infinita, de casas decimais. Uma quantidade infinita de casas decimais. Essa quantidade infinita de casas decimais, ela pode ser representada de duas maneiras. Ou através de 3 pontinhos das reticências, ou através de um traço em cima do número. Veja só o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar esse número aqui. 7,555555 eternamente. O 5 está se repetindo eternamente. Note que isso é diferente, preste atenção, anote no seu caderno agora. Isso é diferente de você escrever 7,55555. Sem a reticência, isso é um decimal exato. Porque ele tem 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, este número de baixo, ele é um decimal exato, ele não é uma dízima periódica. Só é considerado dízima periódica se duas coisas acontecerem. A primeira coisa é uma quantidade ilimitada de casas decimais, que eu posso escrever com esse símbolo. Ou eu posso escrever assim, 7,5 e um traço em cima do 5. Esse traço em cima do 5 está dizendo, anote aí no seu caderno agora, esse traço em cima do 5 está dizendo que o 5 se repete eternamente. É o 5 que se repete eternamente. Ok? Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai... A segunda característica de uma dízima periódica. Possui uma parte que se repete eternamente. Pronto. Duas características de uma dízima periódica.
Quantidade ilimitada de casas decimais, infinita quantidade de casas decimais, que a gente representa ou pela reticência, pelos 3 pontinhos, ou pelo traço em cima do número, e possui uma parte que se repete eternamente. Possui uma parte que se repete eternamente. Essa parte que se repete eternamente, a gente chama de período. A parte que se repete eternamente, nós chamamos de período. No caso aqui, seria o 5. O 5 é o período. Por quê? Porque é o 5 que está se repetindo eternamente. Né? 7,555555, portanto, o período aqui é o 5. Tá certo? Aqui a gente sabe quem é o período. O período é quem estiver embaixo do traço. Quem estiver embaixo do traço é o período. É quem está se repetindo eternamente. Só isso. Ok? Então tá aí a explicação do que é uma dízima periódica e a explicação do que é um decimal exato. Você precisa saber identificar o que é um decimal exato, o que é uma dízima periódica. Por que eu preciso identificar? Porque daqui a pouco eu vou ensinar vocês a converter de fração para dízima periódica, de fração para decimal exato. Tudo bem? Bora lá. Prosseguindo aqui. Agora, qual é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta? Certo? Uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. A gente já sabe o que é uma dízima periódica. Dízima periódica significa infinitas casas decimais e tem uma parte que se repete, que é o período. Ou seja, uma dízima periódica, ela tem infinitas casas decimais e ela possui período. Período é a parte que se repete. Certo? Então veja só isso aqui. 0,333333 eternamente. Isso pode ser escrito como 0,3 e o traço em cima. Isso é diferente de escrever 0,33333. Este número não tem reticência, não tem 3 pontinhos, então ele não é uma dízima periódica. Ele é um decimal exato. Ele tem 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Esse número tem infinitas casas decimais. Ele é uma dízima periódica. Esse número tem infinitas casas decimais repetindo 3. Ele é uma dízima periódica. Esses dois números aqui são a mesma coisa. Esses dois números são a mesma coisa. Aí agora, certo? Esse número aqui, 0,343434, e aí vai eternamente. Ele pode ser escrito como 0,34 e o traço em cima do 34. Não é verdade? Dízima periódica. Certo? Agora, olha esse número aqui, 6,7822222 eternamente. Ele pode ser escrito como 6,782, mas o traço só fica em cima do 2, porque só o 2 se repete eternamente. Entendeu? Isso aqui é chamado de período. Período é a parte da dízima que se repete eternamente. Período é a parte da dízima que se repete eternamente. Neste exemplo e neste exemplo, só existe período depois da vírgula. Mas nesse exemplo aqui, ó, existe uma parte que não se repetiu. Ela só apareceu uma vez. Apareceu uma vez e o resto se repetiu. Pronto, essa parte aqui é chamada de antiperíodo. Antiperíodo. Antiperíodo é a parte que não se repete. Não se repete. Duas características tem o antiperíodo. Ele não se repete e ele vem antes do período. Ele aparece antes do período. Pronto. Certo? Não se repete e aparece antes do período. Afinal de contas, se o período vai se repetir para sempre, né? Se o período vai se repetir infinitamente,
Não pode ter nada depois, porque o período vai ser infinito, né? Vai se repetir para sempre. Então, anteperíodo é a parte fixa, ou seja, a parte que não se repete, e ela aparece antes do período. Tudo bem? Quando uma dízima tem anteperíodo, ela é chamada de dízima periódica composta. Então, o que é uma dízima periódica composta? Ela tem anteperíodo. Se ela tem uma parte fixa, ou seja, ela tem uma parte fixa antes do período, antes da repetição eterna, certo? Uma dízima periódica simples, ela não tem anteperíodo. Não tem anteperíodo. Ela só tem a parte que se repete. Ela não tem a parte que não se repete. Aqui só tem o período. É uma dízima periódica simples. Aqui só tem o período. É uma dízima periódica simples. Nessa última aqui, você tem a parte fixa, o anteperíodo, e a parte que se repete, o período. Pronto. Então, o anteperíodo, se existe anteperíodo, é uma dízima periódica composta. Certo? Então, esse cara aqui, 28,3345555 eternamente. Então, esse cara aqui pode ser escrito como 28,3345 com o traço em cima do 5. O anteperíodo é o 334. Isso aqui é o anteperíodo. E o período é a parte que se repete, é o 5. Beleza? Ok, já sabemos como classificar, então, os números racionais. Agora, vamos ver como é que eu sei que um número é irracional. Um número ele é irracional, veja só. Um número é considerado irracional. A gente sabe que todo número racional, ele pode ser escrito na forma de uma fração, com dois números inteiros e o b diferente de zero, certo? Os números irracionais não conseguem ser escritos na forma de fração. Então, os números irracionais, a gente chama o conjunto dos números irracionais de Q tracinho. O conjunto dos números irracionais não consegue ser escrito na forma de uma fração. Não tem como. E por que não tem como? Por causa disso. Todo número irracional tem infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. Nunca param. E não se repetem. Ou seja, não tem período. É isso que é um número irracional. Um número irracional é aquele que existem infinitas casas decimais. E não tem período, eles não se repetem. E aí, o que é que eu posso fazer? Não tem como transformar isso numa fração. Imagina, o número π, que a gente conhece aí para fazer cálculo de círculo, o número π. O número π foi descoberto há muitos milhares de anos. A aproximação do π é 3. Nós estudamos na escola 3,14. Considere π como 3,14. Mas π não é igual a 3,14. π é aproximadamente 3,14. Porque π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Então, vê, o π, aqui ele colocou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Eu decorei até a 9, né? Um pouco mais, eu acho. 3,14, 15, 9, 26, 5, 3, 8, 4, 9. E aí vai, eternamente. Vê, eu decorei parte do π, certo? Mas o π hoje já foi classificado, ele já foi classificado com mais de 30 bilhões de casas decimais e não houve repetição. Então o π é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais e a gente não consegue
saber ou perceber a existência de uma repetição. A gente não consegue perceber a existência de uma repetição. Então a gente não sabe exatamente quanto é que o número vale. Ele é um número irracional, que não pode ser representado na forma de fração. Então deixa eu mostrar uma coisa simples. O número 3,5, ele pode se tornar 7 dividido por 2. Pronto, olha aí. 3,5 é 7 sobre 2. O 3,5 pode ser escrito na forma de fração? Pode. O número 0,444 eternamente pode ser escrito na forma de fração? Pode. A fração geratriz da dízima é 4 sobre 9. Certo? O número 0,31 eterno, né? Eterno, ele pode se transformar numa fração? Pode. 31 sobre 99. Então, todos esses números podem se transformar em frações, facilmente. O π pode se transformar em fração? Não. O π não pode se transformar em fração. Eu não tenho como descobrir qual é a fração que pode reescrever o π. Não pode. Então, quem não pode, levanta a mão, quem não pode ser transformado em fração. Aí o π, eu não posso ser transformado em fração, porque eu sou irracional. Certo? Ah, mas isso é privilégio do π? Isso seria um privilégio? Piada horrível. Vai, eu sei, essa foi ruim. É um privilégio. Não. Vários números irracionais existem, infinitos números irracionais. E como eu disse mais anteriormente, toda raiz quadrada, cúbica, quinta, toda raiz que não dê um resultado inteiro, ela é irracional. Basicamente, toda raiz ela é irracional. Certo? Veja só. A raiz quadrada do número 4 é 2. Então, a raiz quadrada do número 4 é um número natural. Posso dizer que raiz de 4 é um número natural? Posso, porque é 2. Posso dizer que a raiz de 9 é um número natural? Sim, a raiz de 9 é um número natural. Por quê? Porque a raiz de 9 é 3. Beleza. Mas a raiz de 2, por exemplo, a raiz de 2, ela não dá um número natural. Ela dá um número irracional. A gente não sabe também quantas casas decimais. Tem infinitas, a gente não sabe quais são todas. Então, 1,414, 414, 213, está ali, ó. Ele botou até essas. Certo? Ó. Não sei. Raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas de números que não dão resultados naturais sempre serão números irracionais, ok? Pronto, chegamos à definição do que é racional, chegamos à definição do que é irracional. O π é irracional, as raízes dos números, se elas não derem resultados naturais, elas são, se não derem resultados inteiros, elas são racionais. Desculpa, elas são irracionais. Bora descer aqui um pouquinho. Já sabemos o que é um número real. A gente chama de número real todos os números que existem. Não importa se ele é racional ou se ele é irracional, não importa. Eles são chamados de números reais. Todos os números racionais são reais, todos os números irracionais também são reais. Tá certo? Chegamos a essa definição aqui. E aí, agora é com você. Eu vou responder só essa para terminar essas questões de conjuntos, né? Ver se a gente tem algumas aqui para a gente poder responder. E aí eu vou mostrar a vocês como converter. Como converte de número decimal para fração, de fração para decimal, tá certo? Então, analisando o diagrama apresentado, escreva a seguir o significado dessas notações. O que significa essa frase? Essa expressão aqui. Essa expressão aqui significa que os naturais estão contidos, ou seja, estão contidos é uma forma chique de dizer estão dentro. Os naturais estão dentro de. Os naturais estão contidos nos inteiros.
Pronto, os naturais estão contidos. Números naturais estão contidos nos números inteiros. Os números inteiros estão contidos nos racionais. Os números racionais, por sua vez, estão contidos nos reais. É isso que está escrito aqui. Esse símbolo, que parece um C, cuidado para não escrever, mas não é um C, é um ímã, tá certo? É um ímã, tá? Esse C significa está contido. Naturais, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. E o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Ok? Aqui está escrito que o conjunto dos irracionais está contido no dos reais. É isso que significa. Esse símbolo de U significa união. União, certo? Então, se você juntar o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, isso vai ser igual ao conjunto dos reais. Então, a união, a junção, a fusão dos racionais com os irracionais forma os reais. É por isso que o gráfico está daquele jeito, né? Tem assim, o conjunto das pessoas que nasceram no Brasil e o conjunto dos estrangeiros, aqueles que não nasceram no Brasil. Se você juntar as duas, você tem o que a gente chama de conjunto dos moradores do planeta. Conjunto dos terráqueos. Quem nasceu na Terra, ou nasceu no Brasil, ou nasceu fora do Brasil. Pronto. Tá? E aqui está dizendo o seguinte, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, interseção. A interseção entre os racionais e os irracionais dá um conjunto vazio, ou seja, não existe nenhum elemento que está nos racionais e também está nos irracionais. Se alguém vem a pergunta, alguém pode ser brasileiro e estrangeiro ao mesmo tempo? Alguém pode ser brasileiro e não brasileiro ao mesmo tempo? Aí seria o estrangeiro trans, né? Ele é brasileiro, mas ele se identifica como estrangeiro. Ah, vamos lá, né? Nem tanto, tá? Então, ou uma coisa é brasileira, ou uma coisa ela é não brasileira. Não tem como ela ser brasileira e não brasileira ao mesmo tempo. Então, quando eu estou dizendo o que é interseção, o que é interseção? Interseção significa que aquele elemento ele faz parte de dois grupos. Ele, por exemplo, uma pessoa que joga vôlei e que também joga basquete. Eu tenho o conjunto das pessoas que jogam basquete, eu tenho o conjunto das pessoas que jogam vôlei. É assim, ó. Aqui é quem joga vôlei. Aqui é quem joga basquete. Certo? Se existir uma pessoa que joga vôlei e basquete, ela fica aqui, ó. Essa pessoa, ela fica na interseção entre vôlei e basquete. Ah, quem só joga vôlei, fica aqui. Quem só joga basquete, fica aqui. Mas quem joga vôlei e basquete, eu vou pintar até de outra cor. Quem joga vôlei e basquete, fica aqui. Isso aqui é a chamada interseção. Interseção entre vôlei e basquete. Isso aqui é o que a gente chama de vôlei intersectando basquete. Certo? Então, essa área azul aí é a interseção de vôlei com basquete. A interseção de vôlei com basquete tem 3 pessoas ali no meu desenho. Mas a interseção entre racionais e irracionais não existe, porque eles não se tocam, não se cruzam, eles são a negação do outro. Então eu uso esse símbolo aqui, bolinha cortada, para dizer conjunto vazio. Conjunto vazio, ou seja, não tem ninguém, não existe nenhum elemento que seja brasileiro e não brasileiro ao mesmo tempo. Não tem. Então, a gente diz que racionais e irracionais são conjuntos disjuntos. Disjuntos significa não... Disjuntos significa não se misturam. Não se misturam. Quem é brasileiro, quem não é brasileiro, não é brasileiro. Não tem como misturar. Tem uma pessoa que seja as duas coisas. Então, a gente usa essa palavra disjuntos para dizer dois conjuntos
que não se misturam, não tem nada em comum. Ok? Pronto. Eu acho que a gente vai terminar isso aqui, né, conjuntos, aqui umas besteirinhas sobre conjuntos, e eu vou mostrar como você transforma de fração em decimal, de dízima em fração, no nosso próximo vídeo, já que vai gastar um pouco mais. Eu não quero que esse vídeo ele seja maior do que 1 hora, tá certo? Analise se os números reais a seguir são racionais ou são irracionais. Certo? Depois escreva-os de forma adequada no diagrama acima. Ou seja, depois pegue esses números e escreva eles ali em cima. Aqui. Vai ser um saco. Certo? Vai ser um saco. Mas vamos lá. Depois você escreve lá, né? Mas eu quero mostrar só o seguinte. Bom, 0. 0, ele é um número natural. Portanto, ele é um número inteiro. Portanto, ele é um número racional. Acabou. Então você vai botar... Onde é que você vai colocar o 0? Você vai colocar o 0 no conjunto mais restrito. Ou seja, vai colocar o 0 nos naturais. Porque se você colocar o 0 nos naturais, eles já foram colocados nos inteiros, né? Então você vai pegar o 0, vai chegar aqui em cima, pegar o 0, chegar aqui em cima e dizer 0 é natural. Pronto. Bora. Não, não é possível. Bora. 0 é natural. Tá aqui. Você vai colocar ele aqui. Ok? Pronto. Se você coloca ele aí, veja. Se você coloca o 0 aqui, você já está dizendo, ele é natural, portanto ele é inteiro, portanto ele é racional. Então já colocou ele onde ele deveria estar. No grupo dali dos naturais, vermelhinho dos naturais. Certo? Bora descer. 9, raiz de 9 sobre 25. Aí você vai dizer assim, a raiz de 9 sobre 25, ela é irracional, porque toda raiz é irracional. Não, senhor. Não, senhora. A gente vai ter que resolver, certo? E você aprendeu que a raiz de 9 sobre 25, você vai distribuir a raiz, para os dois números. Vai ficar raiz de 9 sobre raiz de 25. A raiz de 9 é 3. A raiz de 25 é 5. Isso aqui vai dar 3 sobre 5. Eu já sei que ele é racional. Se ele pode ser escrito na forma de fração com um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo, ele é racional. Ah, mas eu não podia, sei lá, raiz de 11 sobre raiz de 26. Isso aqui não é racional não, porque ele escreveu uma fração. Não, mas para ser fração, o número A tem que ser inteiro. E o número B tem que ser inteiro e diferente de 0. Não pode ser 0. Pronto. Então eu só deduzi que esse cara é racional por causa do 3 sobre 5. Agora eu preciso saber se ele é inteiro, né? 3 dividido por 5 dá 0,6. 3 dividido por 5 dá um número quebrado. Não é inteiro. É um decimal exato, ok? Esse cara aqui é um decimal exato. Mas ele não é inteiro. Então, ele deve ser colocado só nos racionais, nunca dentro dos inteiros. Tá certo? Menos 36. Menos 36 é um número inteiro. Ele não é natural porque ele é negativo. Ele é um número inteiro, portanto, ele é um número racional. Coloca ele dentro do grupo dos inteiros. Raiz de 64. Raiz de 64 é a mesma coisa que 8, né? 8 ao quadrado é 64. Portanto, a raiz de 64 tem que ser 8. Então, raiz de 64 é 8. 8 é natural. Se é natural, ele é inteiro. Se é inteiro, portanto, ele é racional. Coloca ele dentro dos números naturais. Certo? A raiz de 2 sobre 7. A raiz de 2 sobre 7 é a mesma coisa que a raiz de 2 dividido pela raiz de 7. Raiz de 2 dividido pela raiz de 7. Ora, a raiz de 2 é um número irracional. A raiz de 7 é um número irracional. Certo?
Então, nós temos aqui dois números irracionais. Nós temos um número irracional em cima, nós temos um número irracional embaixo. Eu não posso afirmar que esse cara é racional. Não posso. Certo? Resultado disso, esse número aqui é irracional. Menos 0,34. Menos 0,34 é um número racional. Por que é um número racional? Porque eu posso transformar ele em menos 34 sobre 10, que simplificando vai ficar menos 17 sobre 5. Eu dividi por 2, né? Então isso é um número racional. Pode ser negativo? Claro que pode. Π, você já sabe que π é um número irracional. Então você coloca ele no grupo dos irracionais. Só isso. Os demais números aqui. Os demais números aqui, você já sabe. Π, ele é irracional. 4 sobre 18. 4 sobre 18 dá um número menor do que 1. Vamos simplificar por 2. Isso aqui fica 2 a nona. Desculpa, 2 a nona não. 2 sobre 9. Isso é um número racional. Agora, ele é inteiro? Não. 2 sobre 9 é a mesma coisa que a dízima periódica 0,2222 eternamente ou 0,2 com tracinho em cima. Pronto. Tá? Então, isso é um número racional, mas não é inteiro. Coloca ele dentro dos números racionais não inteiros. Certo? Esse cara aqui, 0,6, já vi que ele não é inteiro, mas ele é uma dízima. 0,617. Então, isso aqui é 0,617, isso eternamente. Ele é um número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração. E aí, como seria a fração? Seria 617 menos 6 sobre... Aí a quantidade de números no período é a quantidade de noves. A quantidade de números no anteperíodo é a quantidade de zeros. Vai ficar 611 dividido por 990. 990 pode ser dividido por 3... mas não por 2. 990 pode ser dividido por 3, pode ser dividido por 2. 611 não pode ser dividido por 3 e não pode ser dividido por 2. Então a gente não tem como simplificar isso aqui. Não tem. Vai ficar 611 sobre 990. Então, como é que eu converti isso para isso? Né? Como é que eu converti daquilo para isso aqui? Eu vou mostrar na próxima aula. No próximo vídeo vai ser só sobre isso. Tá certo? Então, é fração? É. O número de cima é inteiro? É. O número de baixo é inteiro, dividido por... diferente de zero? Sim. Então, isso é um número racional. Certo? 1,222, a mesma coisa que 1,2, eternamente. Certo? Isso aqui é um número racional, porque é uma dízima. Peraí, aqui não. É um número racional, porque é uma dízima. Toda dízima periódica é um número racional. Certo? Menos 12 sobre 3. Menos 12 sobre 3 é dividir menos 12 por 3. Isso aqui vai dar menos 4. Menos 4 é um número inteiro. Logo, também é racional, né? Bota ele no grupo dos inteiros. E raiz de 3 sobre 10. Raiz de 3 é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Certo? Se tiver um número irracional sendo dividido por um número racional, multiplicado por um número racional, não importa. O número irracional torna tudo irracional. Pronto, tá aqui. Número irracional dividido por um número racional. O resultado vai ser um número irracional. Raiz de 3 dividido por 10 vai dar um número irracional, não tem como. Certo? Exceto, vê, quando você faz alguma coisa assim, quando você faz 0 dividido por raiz de 2. Quanto é 0 dividido por raiz de 2? 0 dividido por qualquer coisa é 0. O resultado disso aqui é 0. Isso aqui é um número racional, certo? Porque, na verdade, isso aqui é um número natural. Tá? 0 é um número natural. Pronto! Você agora já sabe classificar números reais, números racionais. Né? Os reais são todos os números. Você só vai aprender os números imaginários lá no final do terceiro ano do ensino médio. Se aprender, certo?
Veja só, os números reais são todos os números que existem. Os números reais são divididos em racionais e irracionais, duas divisões. E nos racionais eles podem ser inteiros, e nos inteiros eles podem ser naturais. Você vai saber classificar agora, certo? Tchau! Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro com potência e raízes. Potência e raízes, próximo encontro.